Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula EAD, não presencial. Vamos novamente com língua portuguesa. Aos que ainda não me conhecem, sou o professor Vanderlei. Estou representando as professoras Elisa e a professora Ana Paula, dos outros 2 quintos anos, né? Então, o tema escolhido, ou o conteúdo escolhido para a aula de hoje, é um gênero textual, conto. E o que seria o conto, professor? Exatamente, o que é um conto? É um texto. Que tipo de texto é ele? É aquele texto que é centralizado no meio da folha? Ou aquele que vai de uma margem a outra, tipo uma prosa? Vamos conhecer então. Com essa imagem, temos aqui então gênero textual, o conto, com a sua tipologia textual, que é narrativo. Isso mesmo. Gênero textual é uma coisa e tipologia textual é outra. A tipologia ela faz parte do conto. Vamos lá. Esse ato de contar história, podemos dizer assim, o conto, é remoto a épocas antigas. Dentre as histórias da humanidade, e a verdade é que a maioria das pessoas, podemos dizer assim, em um determinado momento de sua existência, já teve a oportunidade de se entreter em meio às encantadoras ou até mesmo às assustadoras histórias contadas pelos nossos antepassados, Não é mesmo? Os avós, podemos dizer assim, antes da tecnologia havia o conto, já havia esse gênero textual, só que era passado de forma oral. Então, o bisavô, o avô passava então para o neto, para os seus filhos e assim sucessivamente. Tipologia, vamos lá falar então do texto narrativo. Quando nos reportamos a referida ocorrência, sabemos que toda história se prefaz de um encadeamento de fatos. Não é opiniões, não é sugestões, são fatos, são coisas reais, coisas que acontecem. E que estes, ao serem narrados, vão conferindo sentido ao enredo e envolvendo o interlocutor, mediante os acontecimentos. Isso tem que ter uma sequência. Falamos bastante do início, meio e fim. Tal particularidade permite que o conto, didaticamente, pertence ao chamado é uma tipologia narrativa. É um texto que será narrado, tá? Tem que ter a presença de quem, então? Do nosso narrador. Perfeito? Bom, o narrador é definido por aquele ou aquela, que descreve os acontecimentos. Dessa forma, dividido em 2 tipos. Tem um narrador em primeira pessoa, que é um narrador personagem, e um narrador observador. Ele narra e observa. Vamos conhecer cada um. Quem é o narrador primeira pessoa? É definido como aquele ou aquela que, além de narrar a história, também participa do enredo, colocando os verbos em primeira pessoa. Assim também é chamado de narrador personagem. O que seria o verbo em primeira pessoa? Vamos lá, lembrando da tabelinha do pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O eu é a primeira pessoa, Ele sim faz parte, então, do nosso narrador personagem. Vamos para o outro. Narrador observador. Ele narra e observa. É o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na trama, no seu texto. Apenas relata os fatos, desconhecendo o passado e o futuro dos personagens. Logo, os verbos utilizados são na terceira pessoa. Essa é a diferença entre os 2 narradores. Então, um participa, o outro só observa. Quem participa utiliza verbos em primeira pessoa e quem só observa utiliza os verbos em terceira pessoa. Isso é nos contos que nós lemos, encontramos nos livros e naqueles que nós produzimos, se eu quiser produzir um conto. O conto assemelha-se aos demais textos. Que demais textos? Crônica, fábula, mas se assemelha em quê? Alguns aspectos constitutivos. Personagem, tempo, enredo, espaço e dentre outros. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Entretanto, torna-se relevante mencionar que, em termos comparativos, há somente um ponto em que eles se divergem. O que é? É a extensão. Podemos dizer assim, o tamanho do texto. O conto ele tem uma característica de ser um texto mais curto, história breve. Não é aquela história que se passa em 2, 3 páginas, ou é uma história que vai durar o ano inteiro, podemos ver o espaço assim, cronológico. Então,
o conto revela-se como uma narrativa mais condensada, né, e, consequentemente, apresenta poucos personagens, bem como o tempo e o espaço também são reduzidos. Lá, dicas. Então, o conto é uma narrativa curta, não faz rodeios, vai direto ao assunto. No conto, tudo importa, cada palavra é uma pista. Como assim cada palavra é uma pista? Vamos pegar um conto aqui de investigativo. Cada palavra que está ali naquele conto, ele nos remete a quê? Uma ideia, uma sugestão, uma pista, né? Para ser desvendado algo no texto. Em uma descrição, informações valiosas. Então, cada adjetivo é insubstituível. Cada adjetivo está ali, porque ele é aquele melhor adjetivo, aquele que vai dar característica ou a qualidade para aquele personagem. Então, cada vírgula, cada ponto, cada espaço, tudo está cheio de significado. Então, não é isso. Não é só passar o olho em cima do texto. Eu tenho que estar atento a esses detalhes. E nós já fizemos aula de pontuação, né? Isso ajuda vocês a entender melhor aqui. Então, analisemos, pois, de modo particular, cada um dos traços demarcadores do gênero conto. Começamos com o enredo. O que seria o enredo, professor? Vamos entender o enredo. Trata-se da história propriamente dita, né, no qual os fatos são organizados de acordo com uma sequência lógica de acontecimentos. O enredo compõe-se de determinados elementos que lhe conferem a devida credibilidade, fazendo com que se instaure um clima de envolvimento entre os interlocutores para que a finalidade discursiva seja realmente concretizada. Interlocutores, locutor, quem está emitindo, quem está falando. Interlocutores, aquele que está lendo, ouvindo, é o meu receptor. Estrutura do conto. Assim, conflito, introdução, que é a nossa apresentação, complicação, que é o desenvolvimento, clímax, desfecho, tempo e espaço. Início, meio e fim, né? Os professores, desde o primeiro ano, incentivando vocês a produzirem texto, sempre falando de início, meio e fim. E às vezes vocês tinham dúvida, o que é esse início, meio e fim? É isso aqui, ó. Tem que ter essas características. Você observar isso nos seus textos te ajuda na hora de você, então, produzir os seus textos. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que seja a parte elementar de toda essa trama? Pois é ele que confere motivação ao leitor, ao ouvinte, instigando-o a se envolver cada vez mais com a história. Você começa a ler, você se interessa, porque esse conflito aqui, o que é um conflito? Oh, nossa, está dando uma confusão no texto? Não é só uma confusão, é a essência do texto, e você lendo ele, você, nossa, eu quero continuar minha leitura, eu quero saber o que vai acontecer. Seja um conto de assombração, seja um conto maravilhoso, um conto fantástico, seja o que for. E para que haja essa interação, os fatos se devem a uma estruturação do próprio enredo, né? Assim delimitada. Como assim delimitada? Introdução, já falamos, apresentação. É o início do texto, né? É a porta de entrada. Geralmente constitui o começo da história, na qual o narrador apresenta os fatos iniciais, revela os protagonistas e, eventualmente, demarca o tempo e o espaço. Trata-se de uma parte extremamente importante, haja visto que tende a atrair a atenção do leitor, situando-o diante do discurso apresentado. Bem, não tem como, né? Se eu ter um texto, não ter minha parte inicial, que é a introdução. Preciso ter a introdução. Ele é a porta de entrada e ela precisa ter esses elementos, tá? Então, iniciando a nossa história, começando com a introdução. A complicação, ou melhor, o desenvolvimento. Nessa parte do enredo é que começa a se instaurar o conflito, né? Aqui, então, já é o segundo parágrafo. O primeiro parágrafo foi a introdução. Aqui eu dou, então, aquele espacinho, né? Inicio, então, o meu segundo parágrafo, que é o meu desenvolvimento. E vamos entender melhor o que seria esse conflito. Chegamos ao momento do clímax. O que ele é? Trata-se do momento culminante, né, mais esperado da narrativa, aquele de maior tensão, no qual o conflito atinge seu ponto máximo, né? Esse clímax apresenta uma passagem rápida na história e diante do conflito, então temos uma mudança de estado. Vamos lembrar aqui do conto Branca de Neve? Tá, qual o momento que vocês
lembram lá do conto da Branca de Neve, que tem esse clímax, né? Ao momento em que ela então morde a maçã. Toda ali, por que ela morde a maçã? Porque alguém entregou a ela. Quem entregou? Por detrás disso tinha um personagem. Mas a partir do momento que então ela morde a maçã, começa então a desenvolver uma nova história. Tem essa mudança de estado, tá? E para vocês produzirem o texto, tem que estar atento a isso também. O desfecho, podemos dizer assim, final, conclusão. Conferidos toda essa tramitação, é chegado o momento de partirmos para uma solução de fatos. Solucionar os fatos, que foram apresentados. Lembrando que esse final poderá muitas vezes nos surpreender, revelando-se como trágico, cômico, engraçado, triste ou alegre, entre outras formas. É assim que eu vou finalizar o meu gênero textual conto, na produção ou na leitura. Tá, o tempo. O tempo é uma sequência, depois que eu termino meu texto, que eu vou achar o tempo? Não. Então, conforme você vai escrevendo, você já tem que identificar o seu tempo. Que seria ele? Então, revela o momento em que tudo acontece, podendo ser classificado cronológico, psicológico. O que seria esse tempo cronológico? Bom, como bem retrata a origem do vocabulário, é marcado pela ordem natural dos acontecimentos, ou seja, é delimitado pelos ponteiros do relógio, pelos dias, meses, anos ou séculos. É a ordem cronológica das coisas, da vida. Já o psicológico, podemos colocar aqui então esse tempo, é voltado para os elementos de ordem sentimental dos personagens, revelado pelas emoções, pela imaginação e pelas lembranças do passado. O personagem, ele está em um momento presente ali, mas ele pode retomar a um tempo cronológico, não um tempo psicológico, há 2, 3 anos antes, e ele relatar ali naquele momento. Então ele está fazendo o quê? Um tempo psicológico. Notamos que nesta ocorrência a tendência dos acontecimentos é fugir da ordem natural. Veja, ler um texto, ele já está pronto, eu posso identificar isso aqui facilmente. Mas produzir um texto dessa forma não é tão simples, por isso que precisamos praticar. Tá? O tempo cronológico nos faz parte do dia a dia. O tempo psicológico, na produção textual, já não. E nós precisamos praticar isso. O espaço. Aonde acontece essa história? Onde que vai acontecer tudo isso? É o lugar onde se passam os fatos. Caracteriza-se como físico, geográfico, representados por ruas, praças, avenidas, cidades, dentre outros. E psicológico. Psicológico também, referindo-se às condições socioeconômicas, morais e psicológicas, condizentes às personagens, possibilitando, portanto, situá-las na época do grupo social em que se passa a história. Coloquei aqui 3 imagens. Olha o espaço desse conto. Podemos dizer que é um porto, Podemos dizer que tem um mar, é um cais. Aqui temos aqui os contos fantásticos, Temos ali a princesa, a fada. E aqui uma rua parece meio assustadora, de assombração. É o espaço onde está sendo narrado então o conto. Gostaram de conhecer as características e a estrutura desse gênero textual? Bom, essa é a nossa aula referente então ao dia 11/5. A aula é conhecer o gênero e conhecer a tipologia desse conto. Ok? Próxima aula nós vamos voltar a falar de conto, mas de uma forma diferente. Então, por hoje é isso aí. Obrigado, forte abraço.